e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então, Cristo aqui no capítulo 8 de João, ele está falando com um público religioso. Como eles mesmos dizem, reivindicam que eles não precisavam ser libertos, porque eles eram filhos de Abraão. Embora fossem filhos do Pai na fé, e eles, na genealogia, de fato fossem filhos de Abraão, sendo eles judeus. Jesus falou que a salvação veio pelos judeus, quando ele conversa ali no capítulo 4 com a mulher samaritana. Embora eles fossem da descendência de Abraão, eles não tiveram a mesma fé de Abraão. E a fé, a Bíblia diz que Abraão foi justificado por causa da fé. Quando Jesus Cristo, ele ordena à sua igreja, aos seus discípulos, que eles pregassem o evangelho a toda criatura, e que quem cresce fosse batizado seria salvo, e quem não cresce seria condenado. Lembremos que o mundo era religioso, porque os gentios tinham as suas religiões, criam nos seus deuses, mas mesmo assim eles não eram salvos. Lá em Atos, no capítulo 10, vemos um homem extremamente generoso, um homem que orava, que buscava a Deus, que dava esmolas, e suas boas obras eram conhecidas pelos homens, de modo que ele era querido, amado, o centurião chamado Cornélio. Mas ele ainda não era salvo, porque ele ainda não tinha conhecido essa verdade. Então, tantos os judeus incrédulos aqui que queriam matar Jesus, tanto pessoas boas que existiram no mundo, mas todos precisam conhecer essa verdade. Jesus disse: ide fazer discípulos em todas as nações. E aqui no capítulo 8 de João, no versículo 31, ele dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque é a palavra de Deus que liberta. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada, conforme nós vemos lá no Salmo de número 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a palavra de Deus que nos guia, ela é a bússola do viajante. Estamos viajando e vamos caminhar para a eternidade, todos, uns para o afastamento eterno de Deus e outros estarão caminhando para a presença de Deus. E só há um caminho que me conduz ao Senhor, o Todo-Poderoso, conforme nós vemos em João no capítulo 14, versículo 6. Não é a religião, não são as boas obras, não é a forma como eu me vejo, como as pessoas me veem. É o que realmente vai valer, o que realmente vai determinar a minha ida para o céu, se nessa vida eu conheci a verdade, fui liberto por ela, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Esse capítulo 8, ele já se inicia com uma mulher que foi pega pecando no ato de adultério e que ela foi sentenciada à morte. Porém, Jesus Cristo, ao ser questionado pelos religiosos que queriam pegá-lo ali em contradição com a lei de Moisés, então Jesus Cristo, ele simplesmente, por um momento em silêncio, ele escreve na areia
E aí ele pergunta: aquele que não tem um pecado, um só pecado, atire a primeira pedra. Então, todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de salvação. Não houve nenhum daqueles homens que se atreveu a atirar a primeira pedra. Pelo contrário, todos saíram, desde o mais velho até o mais novo. Isso nos aponta a essa verdade que eu estou te pregando nessa madrugada, meu amigo. Que você possa, de fato, ser discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus é necessário, conforme está escrito em Mateus 16:24, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre. É necessário ser discípulo do Senhor, conhecendo e guardando a sua palavra, e aí sim, todos os dias a palavra do Senhor irá tirando de nós, de cada um de nós, tudo aquilo que ainda não agrada ao Senhor. Mas João 17:17, Jesus, na sua oração ao Pai, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele também diz, lá em João 15, que os discípulos já estavam limpos pela palavra que ele vos tinha dito. Também em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, 26, quando Paulo está fazendo ali uma analogia entre a relação Cristo-Igreja e o esposo e a esposa, e ele diz que Cristo se entregou pela igreja, lavando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus também é a água cristalina que nos limpa, que nos purifica. Então, eu quero te dizer que para ser salvo, para ser liberto, para ser restaurado, para ir até Deus, é necessário conhecer essa verdade. Não há salvação sem Cristo, conforme está escrito em Atos 4, versículo 12. Nem debaixo do céu, nem no céu, nem na terra, nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Essa é a verdade, que liberta, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que nos leva ao trono da graça. Fiquem com Deus, seja salvo e liberto nesse dia. Em nome de Jesus, amém.